Nação e Vítor Batista são convidados deste Enfoque. Obrigado a todos pela vossa presença. Vítor, começo por si. Ainda antes destas declarações proferidas ontem pelo Primeiro-Ministro, esta simplificação anunciada dos escalões do IRS, na prática, pode configurar para alguns contribuintes um aumento da carga fiscal? Configura um aumento. É evidente que quando o IRS surgiu, julgo que eram 5 escalões, depois passou para 8 escalões. Vamos ver como é que a próxima lei do orçamento irá colocar este número de escalões, mas admito que seja bem 50% deles. Portanto, um regresso, penso eu, cerca dos 5 escalões. Isto, na realidade, é um aumento de impostos e da carga fiscal. Não há outra dúvida sobre isso. Porque quem está na zona de fronteira entre o escalão ao subir vai invariavelmente pagar mais. O intervalo aumenta, portanto, é inevitável. Isso é uma questão. Mas é uma certa habilidade do governo, tem que reconhecer que aumentam os impostos com alguma inteligência. Portanto, de uma forma, diria que para quem está menos atento, está a mascarar um aumento. Mascarar um aumento, claramente. Portanto, é uma solução que, eu diria que é uma solução inteligente. Mas o governo está numa situação que vai precisar de aumentar mais impostos. Não poderá ser só esta operação. Tudo indicia que teremos um imposto extraordinário sobre o subsídio de subsídio de Natal. Parece-me inevitável. Portanto, estamos perante um duplo agravamento da carga fiscal. Não, o déficit só se resolve de duas formas. Ou com a diminuição da despesa, ou pelo menos com o aumento da receita. A receita está abaixo daquilo que era previsível no orçamento. A despesa, a variação é nula praticamente. A despesa apenas cresce no primeiro semestre cerca de 1,1%. E resulta da questão do subsídio de férias e, portanto, resulta da massa salarial. A despesa é difícil de inverter-la. E invertê-la é sempre aquela questão. É sempre as rescisões de 50 a 100 mil funcionários públicos, eventualmente. Tenho dúvidas que o governo tenha coragem para isso. O governo não tem tido coragem para outras coisas e, portanto, terá coragem para isso. Não acredito que tenha coragem para isso. Não, há aqui uma questão de fundo. E há uma questão política em que o atual Primeiro-Ministro, se for confrontado, e tem de ser confrontado com as declarações que fez em campanha eleitoral, com as declarações que fez já como Primeiro-Ministro, em que era um seguidor da Angela Merkel, nunca defendeu que o BCE comprasse dívida pública, porque o BCE ao comprar dívida pública emite moeda. Não estou a acreditar qual os mercados buscar dinheiro. Foi sempre um defensor, aumenta a baixa monetária, não. A lógica do Primeiro-Ministro. E tudo o que está a acontecer. As regras, aparentemente, é isso que vai ser feito. Porque o aumento adicional da massa salarial que vai entrar no mercado fruto da compra de dívida vai ser retirado de outra forma. Não é? É a tal distribuição. Parece-me que esta compra de dívida pública, no mercado secundário, eu há muito defendo isto, embora pense que deveria ser comprado no mercado primário. Isto é, não sei se aquele tipo de estabilização, se fosse transformado em banco. Já hoje ouvi um professor de economia defender isso, e eu penso que é uma defesa correta. Porque se este fundo fosse transformado em banco, poderia fazer a própria compra diretamente. E aqui há uma perda também da Angela Merkel. Há uma certa concessão, aparentemente, ou uma perda da Angela Merkel. Portanto, há uma derrota, claro. Aparentemente, parece ser uma derrota. Agora, Mário Draghi tem-se revelado, de facto, um bom presidente do BCE, que era aquilo que o BCE não tinha anteriormente. E há, na realidade, agora, uma autoridade monetária. Na realidade, agora, como uma independência face ao Bundesbank e face ao Alemanha, que não é muito comum nos últimos tempos. Não, exatamente, não era muito comum. Numa intervenção, recentrando agora aqui a nossa questão de novo nos impostos. Estão Fernando aqui a fazer uma habilidade aos portugueses, diz que é uma simplificação, mas na prática... Está no programa do Governo que isto ia acontecer, a simplificação é reduzir para 3, 4 escalões no IRS, e por isso estamos a cumprir aquilo que está no programa do Governo. E estamos a ir em contra daquilo que se passa, que é os escalões são mais ou menos estes 3, 4, 5 escalões de IRS, naquilo que é a sua maioria, homogeneizando assim aquilo que é um país europeu e aquilo que se pretende a nível europeu. Mas depois também gostaria de comentar... Portanto, não foi aqui uma medida feita a régua e esquadro para se cumprir. Temos 4 anos para executar. Estamos no fim do primeiro ano, e por isso há mais coisas para executar e para cumprir.
Sobre a questão do aumento de impostos, que o Dr. Vítor Batista diz que acha que é inevitável que haja aumento de impostos. Evidentemente que se nós não cumprimos o déficit, das duas uma, ou a Troika nos deixa não cumprir o déficit, e ele larga aqui a sua previsão daquilo que era o objetivo de 4,5%, de linhas escritas por Teixeira dos Santos naquilo que era um memorando de entendimento, e provavelmente até com o Dr. Vítor Batista, porque estava no Parlamento nessa altura. Eu gosto de recordar que foi das pessoas que mais viram o Dr. Teixeira dos Santos. E dos mais críticos também. Não, mas e dos mais críticos mais defendia. Como sabe, e dos mais críticos. Na parte de economia e finanças. Mas dizer que os centros também estão a melhor e o pior, não é? Não é sempre como sabe, para quem está a vir por esse lado. Mas isto só para recordar, e com a amizade, obviamente, tem pelo Vitor, isto só para recordar os velhos tempos que nós temos também na Assembleia da República e de Coimbra, que nós somos dois de Coimbra, exatamente. Mas isto para dizer o seguinte também, na questão dos aumentos de impostos, o Primeiro-Ministro foi muito claro. O Primeiro-Ministro tem sido diferente dos anteriores Primeiros-Ministros, tem falado claro. Tem dito que não fala agora durante a avaliação da Troika, como também a Troika não fala, não prefere nenhuma afirmação sobre aquilo que é a avaliação que está a ser neste momento, e tem dito que, sem dúvida alguma, que aquilo que a Troika nos exigir, o Governo não vai ter nenhuma espécie de dúvida se a Troika nos exigir mais, ou se tiver mais exigências de outra natureza. A Troika acho que tem sido muito compreensiva nesta altura, nesta avaliação, tem ouvido todos os partidos, o Partido Socialista tem sido satisfeito das reuniões com a Troika, das últimas reuniões, pelo menos António José Segura isso tem mostrado que a Troika tem ouvido mais, diz ele, António José Segura. E por isso, é um momento de avaliação, é um momento da percepção do que é que a sociedade pensa sobre este plano de ajustamento e perceber nos números o que é que está a correr bem e o que é que está a correr mal. E, obviamente, perante tudo isto, a Troika e o Governo têm que arranjar medidas que combatam os desvios que não estão a ser atingidos nesta altura, nomeadamente na questão do déficit, que percebe-se, o Governo já disse também, que há sérios riscos de não se cumprir este déficit que está apontado de 4,5%. E por isso, se tiver que haver algum aumento de impostos, o Sr. Primeiro-Ministro também já disse que não foge a essa questão. Agora, também diz que não é fracasso. Vamos lá ver. Naquilo que é a diminuição da despesa pública, que era a Associação do Governo, a obrigação do Governo de ter a diminuição clara da despesa pública. Na questão de continuar a incentivar as exportações e, claramente, as exportações. Tem corrido bem. Coisas que dependem diretamente também do Governo e iniciativas que possam dar. O que é que tem corrido mal? Desemprego. E o que é que tem corrido mal? As contratações sociais têm aumentado, obviamente, fruto do desemprego. Tem corrido mal também na questão da cobrança de impostos, que não tem atingido as metas que a própria Troika também identificava que seriam possíveis de alcançar. Por isso, aquilo que dependeu exatamente do Governo, os senhores têm que fazer um esforço de controle da despesa pública, naquilo que é a vossa despesa pública, a diminuição, cortar gorduras, o Governo tem feito isso. Aumento de impostos que foram também traduzidos num próprio memorando, que havia previsão de aumento de impostos e aumento do IVA, das receitas do IVA. O Governo aplicou a medida que estava acordada, por assim dizer, e não teve os resultados que eram expectáveis, tanto do Governo, parte do Governo, como por parte da Troika. Por isso, há uma maneira de resolver. E entendam-se, a Troika e o Governo, como é que nós vamos sair desta situação. Se dando mais folga, não querendo ter aquela ideia socialista de Pedro Nuno Santos, que é o não pagamos, que era uma ideia sui generis que também havia, mas acha que engraçado no Partido Socialista uns tempos atrás. Mas a tese do Partido Socialista de que antes era pelo menos mais um ano é válida para si? Mais um ano significa mais dinheiro. Isto é tão claro como água. Mais um ano significa mais dinheiro. E aquilo que também dizia a peça, os especialistas contactados pelo Diário Económico e pelo Canal TV, é que não há alternativas a isto. Não há. Quer dizer, por mais que nós puxamos por soluções, não há. Eu também acho interessante, por exemplo, ainda não estamos a seguro agora, resolve bater na tecla de se deve baixar o IVA na restauração. Eu acho que nós não devemos estar a pensar naquilo que apenas queremos, é o que é que podemos realmente fazer. Por isso, se nós perdemos essa receita, temos de ter outra em algum sítio qualquer. Se nós perdemos a receita dos 2 mil milhões, fruto do parecer Tribunal Constitucional, fruto da contestação de alguns deputados do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda, naquilo que era um corte de subsídios, o Governo tem que encontrar uma alternativa com a Troika para combater essa perda dos 2 mil milhões que não se podem... Mas eu já volto para
passar a palavra. Vítor, aqui numa operação mais política, enfim, desta conjuntura. Este governo foi eleito com o pressuposto de que iria colocar as contas públicas na ordem e iria fazer uma profunda reformulação do Estado e da despesa pública. Nós estamos a assistir exatamente aquilo que aconteceu na fase final do governo anterior, em que, de facto... Não, este governo, de facto, teve um discurso, e particularmente o Primeiro-Ministro enquanto candidato, um discurso que nada tem a ver com o exercício que está a assumir e as decisões que tem protagonizado como primeiro responsável. Recordo bem a história do pão e água, que já havia carga fiscal suficiente e o que temos assistido é o aumento da carga fiscal. Por outro lado, já está no limite da carga fiscal, na sua opinião? Eu tenho uma opinião própria sobre isso. Como todos sabemos, tenho dito que a carga fiscal em Portugal, ao contrário de alguns professores universitários, que é uma surpresa, parece que muitos deles nem sequer têm estatísticas europeias. A carga fiscal em Portugal não é superior à média nacional, à média europeia. A média europeia, na zona dos 27%, anda nos 39% e na zona euro à volta de 40% do produto. É evidente que os nossos salários são menores, nossas condições são diferentes, os apoios são diferentes. Mas a verdade é que estamos lá nos 36%, estamos abaixo da média europeia. Mas isto não significa que se possa aumentar mais a carga, e sobretudo sobre os mesmos. Eu acho que há uma má distribuição da carga fiscal em Portugal. E são sempre os mesmos a pagar. E há alturas, já tenho dito, e volto a afirmar, à altura do capital contribuir naturalmente para esta questão das receitas fiscais. Mas ainda voltando à questão, o Primeiro-Ministro, de facto, teve um discurso e o que tem feito é exatamente o contrário. E nessa medida é muito parecido com aquela fase final de José Sócrates, não há dúvida sobre isso. Aliás, o último PEC que deu a queda do governo, quem nos dera que aquela solução fosse a solução milagrosa para tudo. Embora na altura disse que aquele PEC não era suficiente. Também disse logo na altura que o PEC não era suficiente. Isto fazer uma encarnação que eu, da mesma forma que defendi o governo, era simultaneamente um crítico, não nos momentos para tenho uma opinião própria, não vale a pena, tenho pensamento próprio, portanto não vale a pena. É verdade, senhor. E quero subscrever e sublinhar uma questão fundamental do António José Seguro. Isto vale a pena. António José Seguro está a ter razão. Antes do tempo, defendeu algumas questões fundamentais no nível da restauração, defendeu um apoio, continua a defender, deste financiamento de 11 mil milhões, 3 mil milhões direcionado ao financiamento das empresas. Não há crescimento sem financiamento das empresas. Se as empresas não forem financiadas, se tiverem dificuldade de crédito, não podem crescer, não podem crescer. Nada de certa forma, uma semelhança. Defende os pagamentos mais rápidos. Portanto, juro que António José Seguro tem tido posições adequadas. Daí que seja normal que agora a Troika, também consciente dos problemas que vão surgir, que reconheça ao líder aqui de alguma forma, Vítor. Eu não considero que seja um erro. Eram necessárias. Eu não considero que seja um erro. Eram necessárias medidas na altura para a consolidação das contas públicas. É evidente que houve uma graduação superior e houve aspectos em que o governo, de facto, não acompanhou com medidas de crescimento. E até o momento não tem acompanhado. Por exemplo, o crédito está paralisado, portanto, não há investimentos, os comunitários estão paralisados, o apoio e a intervenção ativa do crédito às pequenas e médias empresas também não existe absolutamente. Só recentemente agora é que estão a lançar, está um concurso, sobretudo até ao final deste mês de setembro, que são capitais de risco. As empresas precisam neste momento de capital de risco para aumentar naturalmente a sua própria solvabilidade e a sua própria liquidez. E capital de risco neste momento é importante, mas entretanto já passou muito tempo. Só agora no final do mês de setembro é que ainda vai ser adjudicado às empresas que vão fazer a gestão destes fundos e, portanto, isto não estará a funcionar antes do final do ano. Portanto, há aqui moras que não fazem sentido. E aqui confesso que o António José Seguro tem tido lucidez nas propostas fiscais. Não são propostas que não sejam execuíveis, são propostas execuíveis. Então, quando a Troika agora reconhece, uma certa oportunidade. A legislação tem que arranjar compensações para isso, porque é uma receita que vai ser perdida do ponto de vista fiscal. Vai ser perdida naturalmente. Não é, até o mês 5 custou 66%. Sim, mas. É preciso. Eu, sobre a matéria fiscal, é uma opção que tem, evidentemente, consequências. Quando os restaurantes já não fecharam, qual foi o aumento do desemprego? Associado ao desemprego, qual foi o aumento da despesa da segurança social? Portanto, há aqui questões por um lado. Apresenta medidas, mas depois não apresenta a compensação das próprias medidas. Porque
porque é evidente que diminuindo o IVA na restauração, vai haver perda de receita fiscal para o Estado. E agora, como é que se pensa isto? E é isto que eu gostava de ver o Partido Socialista, quando apresentasse medidas, dizia assim, olha, mas para combatermos isto, nós compensamos de outra maneira. E a fatura está aqui. O Partido Socialista só faz 50% do funcionário. O PS tem apresentado soluções e apresentou propostas com soluções. Tem feito isso. E até tem apresentado muito poucas propostas, porque, de facto, numa primeira governação compete a quem governa, ainda por cima com uma maioria. Agora, o PS tem sido coerente. Incoerência existe na própria coligação. Bem, o CDS diz que aumento de impostos não. Ainda agora na Troika, aumento de impostos não. O Primeiro-Ministro vai dizer a seguir, bom, não podemos assumir isso para já, responsavelmente, porque de facto não podemos. Mas, entretanto, é o mesmo Primeiro-Ministro que não quer dilatar o tempo. A única forma de resolver um problema de um déficit. Isso não é a mesma coisa que o que corresponde depois à prática. Claro, mas admite essa possibilidade. A única forma. Nem caminho dado para resolver. É uma porta aberta para quem está em negociações com a Troika para tentar resolver o problema que nós temos a ter na questão do provável desenvolvimento do déficit, de ver alternativas a tudo isto. Porque não há nenhuma margem. Quer dizer, o que é que nós podemos inventar sobre isto? Quando nós não atingimos o déficit, só há duas vias. Ou nós temos que cumprir o déficit 4,5% e arranjamos mais medidas que consigam captar mais dinheiro para... Mas a sua opinião é deslizarmos um ano? O Sr. Primeiro-Ministro também já disse que nós estamos num limite superior das nossas capacidades de esforço. O Sr. Primeiro-Ministro já disse isto também várias vezes. Atenção, já disse isto várias vezes e diz que os portugueses têm feito um sacrifício imenso. E agora, eu acho que vale a pena explicar à Troika que é o que se tem feito, o sacrifício que nós todos temos feito e que Portugal tem tido, e a Troika perceber onde é que pode haver aqui soluções sobre esta ordem de grandeza do esforço enorme que tem sido feito. Mas o Primeiro-Ministro terá a ter a firmeza necessária, o Governo e o Primeiro-Ministro, obviamente, estarão a ter a firmeza necessária para fazer prevalecer esse ponto de vista junto da Troika. Eu acho que há questões que não se batem na praça pública, ainda para mais quando há uma avaliação a decorrer, que ele é sempre honesto que referiu isso e bem. Eu tenho a certeza que em qualquer reunião, seja com os parceiros sociais, seja com os elementos da coligação, seja com o Governo, seja com o próprio Partido Socialista, há reuniões corretas e acordadas que a própria Troika perceberá certas medidas que são apresentadas como solução ou como alternativa. Tenho certeza que isso acontece. Seja vindas do Partido Socialista, aliás, o Partido Socialista apresentou 3 ou 4 que fez, que deu conta depois da reunião que teve com os elementos da Troika, e como o próprio Governo também tem que ter, seguramente, alternativas para corrigir algumas coisas que não estão a correr bem nesta altura. Há uma coisa que é espantosa neste Governo. O Primeiro-Ministro diz que não quer deslizamento. E assumiu isso já há muito tempo. É o mesmo Primeiro-Ministro que agora, confrontado com a situação de não cumprir o déficit, não assume o deslizamento. Está à espera que a Troika venha fazer a proposta para o salvar do aumento da carga fiscal, do aumento dos impostos. Isto é espantoso. O Primeiro-Ministro não lidera o processo. O Primeiro-Ministro, neste momento, está na dependência da Troika, à espera que a Troika afirme e diga vamos deslizar no mais. Mas quem é que manda isso? É a Troika ou o Governo? O Primeiro-Ministro está à espera que a Troika apresente o deslizamento para dizer que não é proposta da Troika. Eu não defendia isso. Todos sabemos. O deslizamento é um período para adequarmos, evidentemente, a questão do déficit, chegarmos ao valor do déficit. E isso pressupõe um aumento da dívida, dado que o déficit é financiado por endividamento. Ora, se demoramos mais tempo a chegar ao número de 3%, mais custa em termos de endividamento. Todos sabemos disso. Ora, a questão é de saber se estamos em condições de pedir esforço acrescido neste momento aos portugueses ou se é preferível neste momento deslizar e aumentar a dívida a cerca de 10 mil milhões. Essa é que é a questão. E é uma questão ainda, sobretudo, se este deslizamento não é uma forma de atenuarmos a queda do crescimento do produto e do aumento do desemprego. E o Primeiro-Ministro deveria ter uma estratégia política, uma estratégia de política económica para isto e não tem. O Primeiro-Ministro está à espera de não ter custos políticos sobre esta matéria. E, portanto, à espera seja atracado de decidir. Tal qual está à espera. Nós sabemos que vai ser necessário mais financiamento. Sabemos disso. Hoje surgiu um dado novo, que foi a questão do BCE, falando da decisão, e pode inverter tudo. E até penso que é a melhor decisão que se tomou nos últimos tempos. E isso, a meu ver, permite e abre
as portas a voltarmos ao mercado em 2003. Mas nestas condições, em que o BCE diz, nós compramos. Sem limite, nós compramos. Isto é diferente, podemos ir ao mercado. Temos a garantia que nos compram e mais. E depois temos a garantia do custo do próprio capital, do controle sobre o custo. Isso altera mais do que a estratégia. Mas todos sabíamos que se o BCE não fizesse isto, era necessário mais uma questão de um reforço de financiamento. Eu julgo neste momento que o Primeiro-Ministro deveria tomar a iniciativa. Esta passividade não pode analisar o Primeiro-Ministro e o Governo? Não há passividade. Eu estou a crer que, obviamente, nas reuniões que há... Só se não existir nos bastidores, não é? Claro que não, nos bastidores não existe isso. É evidente que as pessoas são sérias e corretas e têm uma análise. Aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro tem dito e reafirmado é que quer cumprir aquilo que o país assinou e que se comprometeu no anterior governo. Quer cumprir. E com este reafirmar de querer cumprir, é por esta ordem de grandeza, por esta ordem de razão, que Portugal tem, portanto, na questão dos juros, tem descido e está aos níveis do início de 2011. Porque também os mercados acreditam neste país. Não é verdade. É verdade. Já com esta decisão do BCE, melhor ainda. Como é óbvio, é uma excelente decisão já aplaudida pelo FMI e por Bruxelas, como é óbvio. Agora, é bom que o Sr. Primeiro-Ministro não ponha em causa a cada esquina ou de 3 em 3 meses aquilo que foi assinado por este país. A dizer, olha, nós, passado um ano, achamos que não podemos cumprir. É bom que isto se perceba. O próprio memorando tem implícita uma avaliação e uma adequação dos respostos do memorando à realidade. Por isso é que eu digo que esta avaliação é... Essa avaliação adequada à realidade pode significar que Portugal cumpriu tudo, mas devido a fatores exógenos é necessário alterar, eventualmente com mais um. Por exemplo, é uma boa conclusão da Troika, pode fazer todo sentido, desde que a Troika conclua isso. Faz todo sentido. Agora, esta avaliação é das mais importantes que nós temos, porque é uma altura capital e crucial. Estamos a um ano daquilo que é o objetivo de regressar aos mercados na 13. Temos a questão do déficit para corrigir e para cumprir. E temos que dar este exemplo agora fora. A Irlanda tem se situado no cumprimento, como um grande exemplo de cumprimento dos Portugal tem sido apontado também como um excelente exemplo de cumprimento daquilo que tem sido os objetivos não falando sequer da Grécia, que é um caso à parte, como é óbvio, que ainda está para resolver. E por isso, vamos manter esta quadra, que é o que interessa do ponto de vista da confiança dos mercados no mundo e na Europa e da confiança que tem tido em Portugal. Isso reflete-se na questão dos juros. Mas nós temos de lembra-me em termos futebolísticos uma coisa muito simples. É que a defesa que marca o gol contra o Ribaliza. Mas, muito obrigado pela vossa presença, sempre um prazer tê-los aqui. Amanhã os temas estarem em foco.